Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre como foi a semana pedagógica na escola em que eu trabalho. Se você não sabe e caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Pamela, tenho 22 anos, sou formada em pedagogia pela Federal do Paraná desde dezembro do ano passado e esse ano eu assumi minha primeira turma de educação infantil. Tenho uma turminha de infantil 2, então de 2 para 3 anos e eu cheguei lá no começo do ano, já tinha um planejamento pré-pronto assim pro semestre, então eu segui algo que já estava elaborado. Só que agora na metade do ano, pelo menos na escola onde eu trabalho, é feita uma semana pedagógica onde a gente elabora o planejamento pro próximo semestre. Então foi isso que a gente fez. Nós sentamos nessa última semana, né, antes das férias, para poder fechar essas questões, olhar para o planejamento, refletir sobre ele e sobre as práticas que a gente tem. E foi algo bem chocante pra mim, porque, né, e novo pra mim, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha participado disso, desse momento em relação à minha turma, né. Eu até cheguei a ajudar no ano passado, na metade do ano também, a ajudar uma professora que acabou se afastando, e aí eu fiquei no lugar dela só datando ali o planejamento e fazendo coisas mais tranquilas, mas não de elaborar um planejamento mesmo. Então foi a minha primeira vez nesse aspecto, sabe? Mas foi muito engrandecedor, foi muito incrível assim participar desse processo e eu quero comentar um pouquinho com vocês. Antes gostaria de falar que, relembrar na verdade, que cada instituição vai seguir uma forma de metodologia, vai seguir uma forma de organização, então assim, cada escola, cada instituição faz de uma forma, segue um planejamento, segue uma rotina e vai de encontro com aquilo que é esperado, as expectativas que se criam e aquilo que eles querem, os objetivos que eles querem conseguir ter efetivo, sabe? Então, vai muito de encontro com isso. Na escola onde eu trabalho, não é apenas uma semana pedagógica pra gente planejar, então a gente não fica o tempo todo na sala planejando, ou só com o nosso grupo planejando. Nós também tivemos alguns momentos especiais, assim, durante a tarde, então todos os dias dessa semana a gente sentou pra fazer uma respiração consciente, foi muito legal isso, então a gente parava um momento da nossa tarde pra respirar, pra se reencontrar, pra, né, recuperar as energias. E também a gente tinha uma oficina todos os dias, uma oficina diferente todos os dias. Então a gente fez uma oficina de psicomotricidade, a gente fez uma oficina de ateliê, que a gente mexeu com argila, fizemos uma oficina de arte, onde nós pintamos o nosso quadro, né? A gente fez um desenho de observação. Também tivemos uma oficina de contação de história, onde nós tivemos a oportunidade de tecer um pouco. Eu achei muito legal, né, usando a linha ali, aquela telinha pra tecer, foi muito legal, eu nunca tinha tido essa experiência. Então a gente teve várias oportunidades interessantes e que vão além, né, da escola, além da profissão, mas também que vão de encontro com o nosso pessoal, a nossa personalidade, enfim, quem nós somos, o que a gente acredita, a nossa essência e tudo mais. Então foi muito bacana. Também tivemos uma formação a respeito da Semana de Arte Moderna de 1922. A gente trocou algumas experiências, trocamos algumas vivências. Foi bem bacana. Então foi uma semana muito rica de oportunidades e experiências. E, consequentemente, tínhamos o momento de planejar. A minha coordenadora pegou o planejamento do Infantil 2 dos outros anos e releu e, né, analisou ali as propostas. E ela simplesmente disse que nós íamos rasgar aquele documento e nós íamos começar do zero. Foi isso que a gente fez. A gente começou um planejamento do zero, mesmo estando na metade do ano, mas pensando no semestre que está por vir. Então a gente, obviamente, já tem uma lista de coisas que são que devemos, né? São deveres e coisas que a gente tem que obrigatoriamente fazer durante o semestre, coisas que também estão atreladas à rotina que a gente segue no Infantil 2, mas nós também tivemos que analisar tudo isso com coisas novas, né, atribuições novas que nós estávamos pensando em colocar
nesse planejamento. Então foi uma construção, foi uma adaptação que nós fizemos ao currículo que já existe há algum tempo, né, pro infantil 2, pro nível em que eu estou, e a gente teve que readaptar tudo. Então foi desafiador, mas foi muito interessante participar desse processo, né? E, enfim, a gente não conseguiu terminar o planejamento inteiro, pro semestre inteiro, ainda faltam algumas atribuições a serem feitas, algumas readaptações também, mas a gente já conseguiu estruturar, principalmente as temáticas. As coisas são interdisciplinares, as coisas se unem, se encontram, e foi muito bacana olhar para tudo isso, tipo, pensar nas propostas e pensar onde eu posso encaixá-la, né, e qual que é o sentido que ela tá trazendo, o objetivo. Falando em objetivo, em tudo que nós colocamos, todas as coisas que nós localizamos ali no nosso planejamento, nós também entregamos com a BNCC o tempo todo, então aos campos de experiência e às expectativas de aprendizagem. Então a gente sempre foi conectando uma coisa na outra para fazer sentido e para ter essa interlocução, entendeu? Então foi bem bacana, tudo em volta de uma conexão global e convivências, literalmente vivências a serem feitas, sabe? Não apenas coisas para serem passadas e pontuais, mas coisas que fazem sentido, que tem um processo, uma construção, né? Então, assim, tem que olhar para essa vivência, para essa faixa etária, o que eles precisam, né? O que a gente pode entregar para eles, que tipo de mediação podemos fazer e quais os materiais e recursos que nós temos para isso e que nós precisamos também. Então, foi muito interessante fazer toda essa construção. Obviamente, eu não posso vir aqui contar tudo para vocês, né? E principalmente expor todas as coisas que a gente faz na escola, porque são coisas que é dessa escola, né, em particular, e eu acho que não é nem legal expor aqui assim, porque são coisas que nós batalhamos ali, estudamos pra fazer, então não é simples assim, né, e não significa que tá 100% certo, que vai 100% funcionar também, porque como é algo do zero, é algo experimental também, vai ser algo que a gente vai ter que viver ali e ver se vai dar certo, o que precisa readaptar, né, em relação aos grupos também, porque cada grupo é diferente um do outro. Mesmo que a gente já tenha um conhecimento a respeito deles do semestre passado, são muitas coisas novas, então a gente vai ter que analisar tudo isso para colocar o planejamento em prática. Mas só de ter essa estrutura, né, e de pensar nessa interlocução, de pensar nos objetivos que a gente quer atingir com ele, é muito interessante, é muito rico tudo isso, né. Então eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento e de ter chegado no final e falado, cara, a gente conseguiu. Porque assim, na segunda-feira a gente tava morrendo de medo de não dar tempo, de não ser algo coerente, de não conseguirmos mesmo atingir aquilo que também é o esperado pela escola. Mas no final, na sexta-feira, a gente recebeu um feedback muito bom, muito positivo, e nós mesmos ali, nas nossas trocas, a gente percebeu que foi algo que evoluiu de uma forma gradativa, que foi tranquilo, que foi gostoso de ser feito. Então, a todo momento a gente colocava novas ideias e a gente compartilhava coisas, experiências e, poxa, acho que isso vai dar certo, acho que a gente pode fazer assim, acho que a gente pode colocar em tal dia, e se a gente trocar tal dia, fizer tal coisa? E as coisas foram funcionando e foram sendo construídas. Então foi realmente muito rico, muito válido tudo isso. Eu imagino que vai ser muito importante, assim, tanto para nós quanto para as crianças, principalmente para as crianças. E é óbvio, né, gente? Acho que o planejamento ele nunca vai ser estável, nunca vai ser de uma forma só, feito de uma forma só, elaborado de uma forma só, porque, como eu disse, as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes, as faixas etárias são diferentes, as pessoas, as professoras são diferentes. E também porque a gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Então o tempo todo tem que estar aí ocorrendo mudanças e atualizações para não ficar uma coisa estabilizada, né? Porque isso não faz sentido na educação e em nada na nossa vida. Então nada é fixo, nada é imutável, digamos assim. As coisas são mutáveis e a gente precisa olhar muito para isso o tempo todo. Então foi uma experiência bem válida e eu queria muito poder compartilhar um pouquinho com vocês. E eu acho que essa forma como a escola promove isso também é muito importante, muito interessante, porque, como eu disse, faz com que a gente não olhe só para a parte profissional, né? E não separe só a escola do restante das coisas da minha vida,
mas faz com que eu olhe também para o meu lado pessoal, aquilo que eu acredito, eu espero, eu vivo, né? Aquilo que eu sou. Então isso me fez refletir muito, assim, e ter esses momentos foi muito, muito válido. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até os próximos.